Nos próximos episódios do Madrugador, tudo começa logo depois que o Emerê está arrumando o seu escritório. Nesse exato momento, a Leila chega e brinca com ele, dizendo que ele ainda não arrumou tudo aquilo e que ele está muito lento no dia de hoje, né? E ele diz para ela que sim, porque ele está tentando ali o máximo possível e aos poucos. E ela diz que imprimiu alguns relatórios das despesas e pede para que, por favor, ele dê uma olhadinha. Ele diz que sim, pega, vai olhar e diz a ela que a propósito ela voltou a ser a assistente dele e que agora ela pode se referir a ele chamando ele de seu Emerê. Ela então sorri e pergunta se é mesmo e diz a ele para que ele não venha querer dar um agora de mandão ali, porque a propósito ele tem que se lembrar que ele é o marido dela. Ele diz mandão e ela diz que sim, mandão. Ele então também sorri, entrega a ela e diz que tá tudo bom ali, ela pode levar ao mesmo tempo que a doida ou a Saineme chega e diz que conseguiu falar com a editora dos Estados Unidos e que eles conseguiram ali para ela adiar um pouco mais o lançamento do seu segundo livro. A Leila pergunta o que mais e a Saineme diz que além disso ela também não vai precisar devolver o adiantamento que eles passaram para ela. Leila e o Emerê ficam muito felizes e diz que isso é uma coisa muito bom. A Leila diz que isso é uma maravilha e logo depois ela olha para o Emerê e pergunta se ele ficou feliz e diz senhor mandão. Saineme toda perdida ali, ela bota até uma cara engraçada e pergunta como assim mandão? O Emerê diz que agora ela está tratando ele assim. A Leila diz que sim, que agora ele é o senhor mandão. A Saineme diz a ela que não, que ela tem que ter muito cuidado porque as mudanças na agência afetou muito ela, a Leila. A Leila diz que realmente que a partir de agora ela não consegue mais chamar ele da forma que ela chamava e começa a sorrir. Logo depois ela chega ali e diz que o senhor Aziz acabou de chegar e a Saineme só quer saber do Jan e diz que o Jan acabou de chegar e a Leila vai lá e o Emerê fala, então tá bom, vai lá Leila, e a Leila diz pra ele que deixou os relatórios em cima da mesa e que ele olhe lá, senhor mandão. O Emerê também sai atrás dela, vai até lá no Jan recepcionar ele e o pai e logo depois que o Jan vai chegando, levanta logo a mão pra cima e logo depois a Saineme, ela fica ali apombaiada olhando para o Jan e diz pra ele que por mais que ele tenha perdido a memória, ele continua muito lindo. O Jan vai entrando e ela continua falando que ele continua lindo como sempre, o pior que ele sabe disso. A Leila diz que como assim ele conheceu todo mundo e a Saineme diz que é mesmo, ele só não reconheceu ela, né? O Emerê pede ela que por favor que ela não leve a mal e a Saineme questiona como que ela não vai ficar mal porque ele só não lembrou dela, né? Todo mundo ali recepciona o Jan logo depois que ele entra e ele diz que é muito bom ver todos eles ali e pede ao DJ que por favor lhe traga um chá e pergunta se mais alguém quer. Nesse momento passa um flash na cabeça da Saineme da primeira vez quando ela viu o Jan pedindo chá e então é aí quando ela diz chá e dá um grito ali e o Jan olha pra ela porque não entendeu nada porque ela deu esse grito e depois ela fica tapeando ali envergonhada dizendo que ela também vai querer esse chá. Ele continua ali meio perdido sem entender nada e ela continua dizendo que só fez isso porque os únicos que tomam chá ali é só ele e ela. Ele diz que então está tudo bem e que faça um outro para ela também. Seu Aziz pede um café e a Saineme logo depois ela fica meio pensativa e diz deixa comigo e vai lá buscar, mas ela vai meio triste. O DJ depois diz ao Muso que ele vai pegar as 2 xícaras de chá e o Muso diz para ele que ele também é sócio daquela empresa e manda tanto quanto ele e o DJ logo se revolta e diz a ele que ele não fique falando assim não, porque senão ele pode comprar a parte dele e lhe demitir. E diz a ele que ele fique brincando com isso. O Muso então critica ele dizendo que ele só fala em demitir, que a obsessão é essa. Agora o seu Aziz conversando nesse momento com o Jan, ele diz pra ele que ele colocou na cabeça dura dele de ir embora, né, mas que ele mudou de ideia e acabou ficando ali. A Omar chama ele de filho e diz que ele realmente ficou e aconteceu muitas coisas ali, mas ele vai lembrar com o tempo. O Jan olha para um lado, olha para o outro, fica meio perdido e a Dona Omar pergunta a ele se ele sentiu falta e diz que ali é a sala dele. O Jan pergunta a ela, minha sala? Como assim? Ali não é a sala do papai? O Aziz diz que sim, que antes essa sala era dele, mas que agora é dele do Jan. O Jan continua perdido e seu Aziz continua falando que há 2 anos ele foi fazer uma viagem bem longa e que deixou tudo aquilo ali com ele. Ele continua calado e o seu Aziz continua falando que a partir de agora vamos voltar a fazer tudo o que a gente fazia de novo e que a mãe dele ela vai lhe ajudar e que ele, o Jan, ele vai tomar conta de toda a empresa, inclusive ali de
de tudo que for relacionado aos cremes. O Jan olha meio preocupado e diz para ele que como assim, porque ele nunca aceitaria a direção ali da agência. Seu Aziz fica em silêncio e depois o Jan diz como é o nome daquela mulher, se referindo a Sainem, e fica um pouco pensativo. Aí depois ele diz sim o nome dela é Sainem, né? Ela tinha dito que era para ele depois conversar com o senhor. O Aziz diz a ele que tá tudo bem e depois pede a Omar que por favor que ela saia, dê uma licencinha para que ele possa conversar com seu filho. Logo depois que a Omar sai, o seu Aziz vai se aproximando dele e diz que a Sainem ela falou a verdade e que há mais ou menos 2 anos ele estava muito doente. O Jan então pergunta a ele como assim que ele estava doente e o seu Aziz diz que sim, que estava muito doente e que deixou aquela agência todinha ali nas mãos dele. O Jan ainda fica muito pensativo e ele continua dizendo ao Jan que ele foi para Cuba para poder fazer ali um tratamento e o Jan pergunta e agora como que ele está. Ele responde ao Jan que acredita que está bem melhor, só que ele acredita que não tem mais condições de trabalhar ali na agência. O Jan diz a ele que isso deveria ter sido um período muito difícil para ele, né? O seu Aziz diz que ele fique tranquilo porque juntos a gente consegue superar tudo. Logo depois o seu Aziz diz que agora vamos começar de onde a gente parou e diz para ele que aquelas pessoas todas que estão ali, ele e o Jan significa para eles esperança. O Jan fica ali calado e o seu Aziz continua dizendo que por isso ele vai deixar a agência com ele mais uma vez. Ele abraça o pai e diz a ele que ele fique tranquilo e depois pergunta a ele como que eles conseguiram fazer uma agência promissora como aquela, hein? Seu Aziz fica calado e o Jan continua dizendo para que ele fique frio, fique tranquilo, porque o que aconteceu antes com eles não vai voltar a acontecer de novo. O seu Aziz diz que enquanto ele e o Jan estiver por ali, nada de ruim vai voltar a acontecer. Nesse momento é quando a Sainem vem chegando com a dona Omar ali com um chá e ela pede licença porque ela trouxe o chá e o seu Aziz diz que eles vão sair e a Sainem pergunta como assim vocês já vão? O seu Aziz diz que sim, porque daqui pra frente agora é tudo com eles dois. A Omar tenta até falar, mas só que o seu Aziz diz a ela que não tem mais o que fazer e que vamos embora agora mesmo, então ela dá uns petequinhos ali na Sainem e depois cochicha no ouvido dela que ela cuide muito bem do seu Jan. O Jan fica toda apombaiada ali, olhando pro teto, para os cantos e a Sainem com a mão pendurada ali, esperando ele pregar o chá. Depois ele olha, pega o chá e agradece a ela e ela diz que espera muito que ele goste. Pra vocês verem, vão ficar ali um tempão eles dois ali, fazendo macacada, um olhando para o outro, mas em silêncio total. Então depois o Jan olha para ela e pergunta se ela vai ficar ali mesmo e a Sainem pergunta meio preocupada, hã? E ele pergunta de novo se ela vai ficar ali porque ele precisa usar a cabeça dele e se concentrar para trabalhar na nova campanha. A Sainem diz a ele que acredita que ela tem algumas ideias ali para a campanha do novo creme. Ele fica calado, não diz nada e ela pega a xícara, coloca ali e diz que vai sair e ele pergunta a ela o que foi que aconteceu, se ele ofendeu ela e ela diz que não me ofendeu, por que eu me ofenderia? Ele continua calado e ela diz que ela também está muito preocupada ali e tem muito trabalho e que não sabe o que fazer, não sabe se fica aqui com o senhor, chama até ele de senhor, não sabe se eu fico aqui com o senhor ou se aí se cala. Ele fica calado e depois ela diz para ele que ele não se preocupe porque vai deixar o senhor em paz. Ele pede a ela que por favor que ela não leve ele a mal e ela diz claro que não, imagine, e depois ela sai. Ele depois diz a ela que obrigado pelo chá e ela volta na carreira dizendo que esqueceu dela, vai pegar porque vai tomar lá fora. Depois que ela sai, ela fica frente a frente com a Derem e pergunta a ela, senhorita Derem, e a Derem pergunta a ela, fale, e ela, a Sainem, ela dá uma voltinha ali e pergunta, será que eu sou o tipo de mulher difícil de se esquecer? A Derem fica até sem saber o que responder, não fala nada e a Sainem diz, eu sabia, e se lembra que ela não se vestia assim há 2 anos atrás. A Derem fica toda perdida enquanto a Sainem diz que a senhorita é muito esperta e obrigado pela ideia, sendo que a Derem não falou nada. Depois ela diz, você pode ficar com o chá que ele é todo pra você, e sai nas carreiras. Então a Sainem, logo depois de um tempinho, ela volta com outro tipo de roupa, chama até a Derem para que a Derem ajude ela
ela nessa empreitada aí, e ao chegar lá, elas ficam fazendo uma cena e logo depois dessa cena, o Jan, por sua vez, ele fica ali parado sem conseguir entender nada e logo depois a Deren diz pra ela que infelizmente não deu certo porque ela não faz parte daquela história e sai e deixa a Sainemi sozinha com o Jan. A Sainemi bota a cara de safadinha como ela mesma diz que faz, né? E vai para o lado dele, ele fica olhando, continua ali sem entender nada e ao chegar bem pertinho dele, senta até ali na mesa e ele pergunta, então foi assim, né? E ela com a vozinha ali bem tranquila pergunta a ele do que é que ele está falando. Ele então diz que foi assim que você me chamou a atenção ali entre os funcionários da agência. Ela pergunta então se ela chamou mesmo a atenção dele agora e ele fala que sim. Ela começa a ficar até feliz e ele diz que ela chamou a atenção dele, mas foi pelo atrevimento dela e manda ela sair agora mesmo da mesa dele. Ela fica toda perdida sem saber o que fazer, mas começa agora a ficar com raiva e ele diz a ela que ela pode se levantar da mesa agora mesmo e sair. Ela diz que sim, que vai se levantar e sair agora mesmo, seu arrogante, e ele pergunta a ela se ela está chamando ele de arrogante. Ela diz que sim e que ele não era assim porque antes dele perder a memória, ele não era assim um chefe tão cruel. Ele diz que ele não é um chefe cruel. Ela fala que humilde é uma coisa que ele não está sendo, né, e chama ele de seu Jan. Ele pergunta a ela o porquê que ela acha isso, porque ele está apenas ali tentando se defender de uma forma educada. Ela então encara ele e pergunta se defender e pergunta do que é que ele está se defendendo. Ele então diz para ela que ela está se aproveitando da humildade dele e tirando proveito dele. Ela diz que talvez ele venha se lembrar de tudo, ela dando uma tapa na cara dele, né? Ele fica debochando dela e perguntando se ali é alguma ordem médica. A Sainemi, ela começa de fato ali ficar muito triste e amargurada e diz que jamais ela estaria se aproveitando dele e fala que eles dois ali se apaixonaram e que eles tinham um sentimento especial. Ele diz que não, porque na realidade ele está notando uma energia ali muito negativa. Ela diz que se ele tivesse tratado ela com essa energia positiva, eles dois estavam assim e dá uns tapinhas na mão, mas porque ele não tratou ela bem, ela tá tentando de tudo ali, mas ele não tá colaborando e simplesmente sai e deixa ele ali também sem saber o que fazer. A Sainemi logo depois que sai da frente a frente ali com a Leila pergunta por que ela tá vestida assim e a Sainemi explica para ela porque achava que se ela se vestisse assim, o Jan talvez voltasse a se lembrar dela, mas isso ali, tudo ali não adiantou. Depois a Sainemi diz que a recuperação do Jan não vai ser fácil e a Leila diz a ela que é claro que não, porque ele perdeu a memória, né? A Sainemi diz que sabe que isso é verdade, mas é porque ele vai demorar muito para lembrar de tudo, né? A Leila diz que é lógico que isso não vai acontecer do dia pra noite e pede a ela que ele conte tudo o que foi que aconteceu para que ela tá tão estressada assim. A Sainemi diz que ele tá agindo com ela de um jeito muito cruel e a Leila diz que talvez ele não esteja ali conseguindo se comportar perto dela. Ela diz que sim, que pode ser e a Leila diz a ela que sim, que ela acha que é isso. É isso aí, pessoal, não se esquece que todos os dias temos vídeos novos de tudo que vai acontecer nos últimos capítulos de O Madrugador, então não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei para que você não perca nada, clica nesse vídeo que está aparecendo para você, é mais uma novidade que ainda virá nos próximos episódios de O Madrugador. Agradecemos a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.